Muito boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa sessão do Seminário de História Religiosa. Desta vez será abordado o tema Retábulos, Imaginária, Evolução Estilística e Persistência do Gosto pelo quadro em relevo durante a época moderna. Para esta abordagem temos connosco o professor Luís Alexandre Rodrigues. O professor Luís Alexandre Rodrigues nasceu em Bragança, obteve licenciatura, mestrado e doutoramento em História da Arte na Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Como professor auxiliar convidado, exerceu a docência no curso de História da Arte da Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Foi responsável pela orientação de teses de mestrado e doutoramento. Além da coordenação de alguns livros, participou em conferências, seminários e congressos internacionais e é autor de diversas publicações, nomeadamente Bragança no século XVIII, Urbanismo, Arquitetura, também de Miranda a Bragança, Arquitetura Religiosa de Função Paroquial na Época Moderna, a sua tese de doutoramento, e outras publicações que temos na síntese biográfica e currículo na folha do seminário que todos temos. Eu agradeço muito ter aceitado o nosso convite e concluo o funcionamento como tudo. Em primeiro lugar, boa tarde a todos e um agradecimento particular ao professor Luís por este convite, um convite que aceitei com muito gosto, e é nessa perspectiva que iremos falar de talha, digamos, uma disciplina artística com uma grande importância em termos gerais, mas de uma maneira muito particular no nosso país, sabendo-se que, enfim, é de uma responsabilidade particular, porque estou também a falar perante antigos mestres que são conhecidos pela sua grande capacidade científica e também pelo contributo que deram a esta disciplina. Portanto, é com muito gosto e agradeço mais uma vez o convite, esperando, enfim, corresponder às expectativas quando se trata de matéria desta natureza. Eu iria, justamente, ao falarmos da época moderna, situar-nos justamente no começo, ou seja, quase no momento em que o centro de gravidade do mundo passa do Mediterrâneo para o Atlântico. O que vai reforçar também a posição portuguesa relativamente às regiões do norte da Europa, onde nos vão chegar influências artísticas muito importantes, as quais depois também serão sedimentadas e mantidas na longa duração, principalmente devido à influência que Espanha exercia na região dos Países Baixos. E o domínio espanhol, também uma extensão fronteiriça muito longa, pode ter sido, eu não direi determinante, mas muito importante, certamente, na influência exercida sobre a arte e sobre os artistas. Ou, como quiserem, sobre os artistas e sobre a arte. E nesta perspectiva, pareceu-me importante, porque desde já uma nota, a Diocese do Porto não está isolada, nem sob o ponto de vista territorial, e nem os artistas se limitam ou se confinam a um pequeno território em que podem exercer, enfim, alguma influência. As oficinas dos artistas do Porto trabalham, atendem encomendas que estão muitas vezes situadas fora destas fronteiras. E nessa medida parece-me importante este retábulo que ocupa hoje a capela mor da Sé Velha de Coimbra. É uma obra do tempo do rei Dom Manuel, que é um período de charneira da nossa história. Se quiséssemos citar o Vitorino Magalhães Godinho, teríamos que falar naquele conceito de complexo histórico-geográfico.
por outro lado, porque este retábulo é um retábulo ainda gótico, é uma obra, se quisermos, que conjuga a marcenaria da sua estrutura com também a mão do imaginário. Na tábua da Ascensão, em algumas imagens de santos, e depois neste apostolado, nas imagens dos 4 evangelistas, e ao centro uma natividade e a ressurreição. 2 estrangeiros, Olivier de Gand e Jean Dipo, que irão ter trabalho e uma importância muito grande pelas obras realizadas. Embora, evidentemente, como todos sabem, algumas hoje já não existam, e como é, por exemplo, o Cadeiral de Tomar, do Convento de Cristo, tenhamos uma pequena ideia em função de um desenho tardio. Mas, no entanto, posso dizer que provavelmente deve haver uma grande semelhança entre o que foi o esplendor do antigo Cadeiral de Tomar, destruído numa das invasões francesas, e, por exemplo, o Cadeiral que ainda hoje se pode ver na Sé de Zamora. Uma Sé, uma cidade relativamente próxima de Miranda do Douro. Estamos, enfim, na primeira década do século XVI, e este retábulo tem já uma característica importante, que é praticamente ocupa na íntegra a área disponível da alusia da Capela Mor. Valeria a pena confrontar o retábulo, que certamente todos conhecem, com esta descrição do professor António de Vasconcelos relativamente ao retábulo que a obra que vimos anteriormente foi substituir, porque era uma placa, tratava-se de uma placa dourada, provavelmente de madeira, e nela narrativa, com a história da Anunciação de Santa Maria. Não é? E era esta placa que estava sobre o altar. Portanto, quer dizer, nós estamos aqui também a assistir a alguma transformação de pequenas estruturas, embora com contexto narrativo e muitas vezes recamadas com matérias preciosas, porque de facto podiam ter relevos trabalhados em prata e até com pedras preciosas, e há aqui a novidade é que estas estruturas tendem a ocupar a totalidade do espaço disponível. Aqui vemos melhor a presença de alguns da natividade de 2 evangelistas, São Lucas, que tem um negro a moer as tintas. Muitas vezes os artistas tinham escravos nas suas oficinas, não nos podemos esquecer disto. Também seria importante considerarmos, não vamos fazer a forma como as oficinas se organizavam, mas é igualmente importante também já um pouco a teoria de elementos decorativos que nós vemos aqui nesta predela e que depois vão ser desenvolvidos e reformulados e que vão ser uma constante a partir da parte final do último quartel do século XVII e até quase enfim, os primeiros 25 anos do século XVIII nos nossos retábulos, passando principalmente, mas com uma outra volumetria, para os fustes das colunas. Como vemos, estamos perante uma obra gótica. Não é? E eu não ponho esta imagem por acaso. Por um lado, acho que tem justificação, mas segundo é porque eu acho que há o período barroco tem uma predileção particular pelas obras góticas, muitas vezes por necessidade. Basta vermos São Francisco. Mas, por exemplo, se nos lembrarmos num outro campo do Aqueduto das Águas Livres, não é? Que era o maior arco da Europa, é um arco apontado, é um arco gótico, certamente por necessidades de engenharia para manter a firmeza da estrutura.
Eu dou aqui um exemplo francês, da Abadia de Saint-Denis, pelo menos até à Revolução Francesa, como sabem, foi o panteão dos reis de França, e aqui vemos nesta missa de São Gil, de facto, o que podia ser uma placa e um retábulo, e como a partir dos inícios do século XVI nós estamos a assistir à transformação desta estrutura. Quer dizer, temos aqui um ciclo que no nosso país vai ser importante, porque todo o seu desenvolvimento vai tender para ocupar a totalidade do espaço das cabeceiras, das nossas igrejas, mas, especialmente nos conventos de religiosas, a talha vai como manifestar-se, quer dizer, manifestar as suas tendências cesaristas, ocupando todo o espaço disponível do arco cruzeiro, dos púlpitos, das sanefas, etc. Portanto, ao ponto de se chegar a um ponto em que a própria estrutura retabular deixa de ser perceptível, porque tal é o expansionismo dos processos e dos elementos decorativos. Um outro retalho, para manifestar a importância, nós podíamos dizer, do açúcar, não é? Nesta fase. Porque muitas vezes estes retábulos pagavam-se com açúcar. Mas não era só no século XVI. Nós estamos aqui a falar na altura, mais ou menos, em que Duarte de Armas iniciou aquele périplo, não é, fronteiriço. Estamos na mesma altura. E, portanto, é também um momento de aproximação. E este momento não se reflete, ou não acontece, não ocorre unicamente no século XVI. Durante o século XVII é também permanente. De resto, eu tenho aqui um texto que foi publicado na revista da Faculdade de Letras em 1990, alguns documentos comerciais luso-flamengos do século XVII, com interesse para a história da arte, de Rosa Ulbruck, e, enfim, logo na primeira página do seu texto, por exemplo, referindo-se a 1633, porque nós temos muitas vezes a ideia que este contacto que se limitou ao século XVI e este ciclo do açúcar, não é? E que passado Dom Manuel morre em 1521, depois da morte de Dom Manuel, que, enfim, isto estagnou, mas não, quer dizer, durante o século XVII foi um contacto e relações, para lá das relações comerciais, relações artísticas muito efetivas. E, por exemplo, aqui fala 5.400 estampas em papel, 2.300 cópias de Bolsevert, não é? 250 meias folhas, cópias de Rubens, 14 livros de animais, Blumart, enfim, uma vida de Santo Agostinho, uma pesca de São Pedro, um Natal, que é uma natividade, quer dizer, há aqui uma relação com um conjunto enorme de objetos e de livros, de estampas, que nós importávamos por encomenda nos portos de Antuérpia, enfim, e os nossos feitores também tratavam destes assuntos. E é através, muitas vezes, destas encomendas que a nossa arte vai sendo influenciada, não só nas zonas litorais. Basta ver, por exemplo, as visitações da Ordem de Cristo, que estão publicadas por Gil Correia e depois por Pedro Dias, e que são mais ou menos nesta altura, e que nos dá uma dimensão do mundo rural, não é? E, apesar de tudo, nós temos aí a percepção da forma como eram as nossas igrejas fora dos portos e das cidades principais. Ou se quisermos, por exemplo, a narração da vida do Frei Bartolomeu dos Mártires, depois de vir de Trento, nas visitas que fez aqui no Norte, algumas paróquias. E nós temos aqui uma aproximação muito exata do mundo católico. E ficamos também a perceber como se justificava, de facto, alguns dos princípios e das determinações da reforma católica. Claro, nós não sabemos, este retábulo que está hoje na matriz de Moncorvo, tem uma história, porque já foi roubado, creio, 2 vezes,
foi sempre recuperado. E vemos aqui, de facto, quer dizer, os seus aspectos, o goticismo da sua representação. E vamos ver, na continuação das imagens que vou mostrar, imagens que creio todos conhecem, se de facto estes princípios, este modelo foi negado durante o período em que o barroco se manifesta com força. Um outro exemplo, esta obra está datada, pertenceu a alguns membros da nossa família real, e é para vermos como nesta altura se chocam aqui correntes muito diferentes. Isto é, representações que seguem formulários góticos, mas também temos as inovações. Por isso é que eu escrevi ali, isto está aqui, ao aumentar obra moderna vezes obra antiga, não é? Quer dizer, aquela polémica que se trava, principalmente durante o reinado de Dom João III, enfim, e que os artistas, a partir de Itália, porque toda esta discussão manifesta-se inicialmente em Itália, se haviam de seguir a obra seguindo o cânon antigo, a obra grega, a obra romana, a antiga, ou então aquilo que alguns italianos designavam por obra dos bárbaros, não é? Obra tudesca, ou seja, a obra gótica. Aqui temos, de facto, o triunfo da obra renascentista naquilo que ela implica. Simetria, razão, não é? Tranquilidade, clareza nos seus princípios. Esta é uma obra, como ali se diz, que é uma oferta de Carlos V a uma das mulheres de Dom Manuel e que depois acaba por ser vendida e perde-se o paradeiro até que mais tarde se vem a detectar no museu. Claro que todo este princípio vai ser afundado, podíamos dizer assim, negado, a partir do momento em que no reinado de Dom João III triunfam os princípios do rigorismo. Ou seja, é um momento em que Diogo de Teiro, um humanista, é desterrado ali para uma aldeia para o pé de Miranda do Douro. Não é? É um momento em que alguns dos humanistas que tinham estudado nas universidades de Lovaina, por exemplo, não é? De Paris, começam também a sofrer as perseguições. Instaura-se um rigorismo e as questões ligadas às diferenças de religião tornam-se fortíssimas e tornam-se, de facto, determinantes. Por isso, nesta relação que eu há pouco li do século XVII, quando os navios chegavam aos portos, muitas destas mercadorias só eram descarregadas depois de entrarem os membros do Santo Ofício para verificar se estava tudo em conformidade com o que tinha que estar. E há casos que também são citados neste artigo, por exemplo, de um quadro de uma Nossa Senhora que tem os pés nus, mas esse quadro não pode ser vendido antes de se introduzirem correções, porque Nossa Senhora não pode mostrar os pés nus. Portanto, quer dizer, há pormenores que são, de facto, muito importantes. E é por isso, porque nós sofremos sempre o eco. Nós, apesar de sermos um país periférico, neste momento somos um país que temos uma presença muito forte e contactos muito estreitos, até porque Veneza, Florença, Inglaterra, quer dizer, tem que ter aqui as suas representações. Portugal torna-se, de facto, o centro do mundo, como sabem. E ainda na segunda metade do século XVI, depois de despoltarem todas aquelas questões, sobretudo depois do momento da excomunhão de Lutero, as questões religiosas têm uma importância muito grande. E é por isso que trago esta e mais duas, e mais outra imagem
já na altura em que os hugonotes são perseguidos e em que um problema religioso, que também está na arte, que é o problema das imagens, eu já vou ver aqui algumas questões das constituições sinodais, mas em que é preciso que também haja campanhas de propaganda. E essas campanhas de propaganda recorrem ao folheto que moveram até com poesia, se calhar como os antigos aedos, para poderem ser cantadas nas feiras todas as tragédias. Não é? E aquilo que nós vemos é, de facto, os protestantes, segundo a propaganda, a desenterrar os corpos que estavam sepultados, os protestantes a derrubarem as igrejas católicas, os protestantes a queimarem as igrejas. Nos casos de conflito, todos sabemos que muitas vezes a igreja substituiu o castelo, não é? E é por isso que com a igreja, com a torre incendiada, muita gente está-se a lançar da torre porque já não pode suportar, de facto, as agruras do fogo. Uma outra estampa mostra, de facto, por exemplo, um padre que está no altar a rezar a missa, mas que é crucificado e depois morto a tiro. Mostra aqui um outro cristão apostólico romano, entenda-se sempre, a ser martirizado, e evidentemente este a ser enterrado vivo, as crianças, filhas também de cristãos, a serem prontas para serem decapitadas, e aqui esta figura vai ser literalmente assada. Não é? Evidentemente que há um cuidado de estabelecer aqui a relação com a história que nós conhecemos. Desde a matança dos inocentes, ao São Lourenço, com o seu atributo, ao Cristo crucificado, ao São Sebastião. Quer dizer, isto é o enaltecimento do martírio. E isto está presente na arte, porque as imagens, a partir deste momento, têm que ter, de facto, essa função. Serem um instrumento, e a arte e os artistas, serem um instrumento ao serviço da fé. Estamos no momento da igreja militante, e a igreja militante, não devemos esquecer, é uma igreja de massas. Daí que o retábulo passe a ser tão importante. E este é o momento, de facto, em que também há aqui alguns passos relativamente às produções interiores. Claro que a influência castelhana, nesta altura, é grande. Filipe II tinha construído o Escorial, e a Capela Mor do Escorial foi toda preenchida por uma grande estrutura da autoria de João de Herrera. E essa estrutura vai fazer eco nos artistas. E o que nós temos aqui é Gaspar Coelho, que sabemos hoje que antes de fazer, pelo menos em 1690, não sabemos se estava concluído. Em 1690, Gaspar Coelho estava na cadeia. E estava na cadeia justamente por não ter concluído este retábulo dentro do prazo estabelecido. Mas o bispo, que tinha apreço pelo escultor, conseguiu que ele fosse liberto para poder continuar o trabalho. Dizia eu que Gaspar Coelho, antes de passar para Porto Alegre, tinha trabalhado em Badajoz. Não sabemos se foi lá que aprendeu, mas sabemos que ali esteve alguns anos e ali se relaciona com artistas importantes. Eu destacava Jerónimo de Valência e El Divino, justamente o pintor Luís de Moraes. E quando regressa para esta encomenda, eu devo dizer, Porto Alegre, juntamente com Leiria e com Miranda, são Sés Novas. Portanto, são Sés que coincidem mais ou menos com o período do Concílio de Trento, 1645, que é o ano da bula que institui a Sé de Miranda. São Sés Novas e, portanto, até alguns dos seus primeiros bispos, como é o caso de Porto Alegre e de Miranda do Douro, vêm até no séquito da rainha Dona Catarina. E, portanto,
há aqui não outro fator que é importante e que nós às vezes se calhar não consideramos, é que nesta altura a capital não é Lisboa. Embora a corte fosse itinerante, estou no tempo de Dom João III, não é? Quando ele faz a reorganização eclesiástica do país, o que acontece é que a capital do reino, efetivamente, é Évora. Com passagens, certamente, por Almeirim, por Salvaterra de Magos, uma outra vez a Lisboa, mas a corte, os humanistas, o pensamento permanece em Évora. E estes bispos, que podem também ser cônegos em algumas colegiadas, ou até muitas vezes na Catedral de Évora, são pessoas muito próximas da corte. E, portanto, aqui as distâncias têm pouca importância. É certo que Leiria está muito próxima do estaleiro da Batalha e teve a sua influência. Porto Alegre está de Évora, Miranda está mais longe, mas, por outro lado, está relativamente perto de Salamanca, que era uma das universidades mais importantes. O que aqui importa, e a novidade deste retábulo, é que a estrutura arquitetónica é perfeitamente clara. Desde a forma como se organizam as colunas, o programa, a forma como o retábulo se estrutura para poder receber todo o programa narrativo em obra de cavalete, que são estas pinturas, mas há também uma outra novidade, que é a incorporação no retábulo de escultura. De escultura, que é uma escultura que não é para ser vista, quer dizer, é para ser vista de uma única perspectiva, e, portanto, significa que as costas são muitas vezes planas, como é muitas vezes, por exemplo, aqueles meninos de Malindi e muitas das imagens que servem de importação e aqui de comércio. Mas, a par dessa escultura, há também um ciclo de relevos, de meio relevo, não é? Que nós vemos no ático e que não vemos porque a imagem, às vezes não deixam de fazer imagens, não é? Há uma pessoa que vê uma máquina e julga que é a dona das igrejas. Eu ainda nunca percebi isto, mas é essa. Nós encontramos aqui, por exemplo, na base destas colunas, nesta perdela, os evangelistas, e nas duas centrais, São Pedro e São Paulo. No retábulo dos portugueses, esta estrutura é uma novidade. E isto já não tem nada a ver com aquela estrutura que vimos em Coimbra, embora, digamos, as pretensões narrativas, em alguns aspectos, possam ter pontos comuns. Uma outra obra que eu reputo de muita importância para estar em Portugal é o retábulo de Mor da Sé de Miranda do Douro. A estrutura arquitetónica, porque os retábulos têm sempre uma semelhança muito grande com a arquitetura. Muitas vezes são os arquitetos que desenham os retábulos. E há, também todos conhecemos, por exemplo, frontarias de igrejas que podiam ser retábulos. Muitas vezes é a tratadística, essas gravuras que também circulam, que influenciam e que ditam o que vai ser seguido. Nós ainda temos aqui, eu ainda não empreguei a palavra, não é, de estruturas maneiristas, e nós vemos como este tipo de colunas, embora já sem aquela proporção, sem renascentista, os terços inferiores com outro tipo de decoração, se relacionam, os enterramentos se relacionam ainda com algumas estruturas arquitetónicas do século XVI, mas o que, para lá de alguma imaginária, aqui temos pouco interesse, porque aqui é um acumular de imagens, não é? O próprio sacrário, este não é original. O original está aqui numa igreja próximo da Póvoa de Varzim, na altura em que os monumentos nacionais fazem aqui uma intervenção. Agora, aquilo que nos interessa
de facto, são estes tabuleiros. Tabuleiros eram estes painéis. Tabuleiros era o nome usado no campeonato. De este ciclo, por exemplo, esta Imaculada, que vai formar um tipo de imagem. Gregório Fernandes, que é o autor do principal desta figuração, digamos que treina aqui exemplos que depois vai usar em retábulos de Espanha. Portanto, o que acontece aqui, de certa maneira, e que nós devemos valorizar, é isto. Não são retábulos de Valladolid, por exemplo, que influenciam Miranda é que depois vai servir para alguma da imaginária que Gregório Fernandes vai desenvolver, nomeadamente este tipo de imagem da Imaculada, que é muito cara a Gregório Fernandes. E depois este elemento central que vemos melhor aqui. E eu costumo dizer que o barroco entra em Portugal justamente por Miranda de Leão. Os alunos olhavam-me, riam-se, olha Miranda, longe de Lisboa, não é? Pensando que se calhar aquela gente que andava a passear com lobos pela mão. Esqueciam-se que muitas vezes os bispos de Miranda tinham sido reitores da Universidade de Coimbra. Ou outros, não é? Por exemplo, o Dom António Pinheiro, que chegou a ser cronista-mor do reino. Bem sei que até ao concílio os bispos eram titulares, oferiam as rendas, mas nunca tinham posto o pé, não é? No território onde deviam exercer o munus episcopal. Mas depois do concílio de Trento, as coisas, apesar de tudo, modificam-se bastante. Bom, e os cônegos, como é costume em período de sede vacante, dirigem-se para Salamanca, logo a partir de 1610, e depois para Valladolid, onde de facto estava estabelecida uma das escolas de escultura mais importantes. A oficina de Gregório Fernandes sucede à Juan de Runi, por exemplo. E não é por acaso que o Museu Nacional de Escultura de Espanha está ainda hoje em Valladolid. Não é? O que significa o prestígio. Valladolid também foi capital. Portanto, Madrid não tem logo o seu fulgor. No campo da escultura será preciso esperar por 1636, não é? E que vá para lá o Manuel Pereira, um escultor português, do qual sabemos muito pouco, mas foi como pintor. Agora, o que se passou depois não sabemos. São-lhe atribuídas, como sabem, duas obras muito importantes da escultura portuguesa, que estão em São Domingos de Benfica, um Cristo e uma Nossa Senhora do Rosário, mas mesmo assim a documentação conhecida pode deixar campo para algumas interrogações. Mas esta obra, este apostolado, que ao fim e ao cabo também interfere com a imagem de Nossa Senhora no seu movimento ascensional, já não tem nada a ver com a representação que se fazia anteriormente, porque as imagens interagem umas com as outras. E depois há também outro aspecto que nós devemos valorizar quando está em causa a talha, porque não é talha dourada, é dourada, mas também é policromada. E nós percebemos aqui a importância da policromia. Claro que a policromia muitas vezes associa-se também aos períodos de vacas gordas e de vacas magras. Há momentos em que os tecidos, porque o pintor o que tem na sua frente como modelos são tecidos ricos, são joias, não é? E depois há outros momentos de crise, em que até as pragmáticas, como sabemos, proíbem o uso de certos tecidos, de certas pedras, de fibelas, etc. E, portanto, também as imagens refletem-se, mas a policromia é também da autoria de um pintor espanhol.
Eu também estou a mostrar isto porque quero chegar à Capela Mor do Porto. E ao tempo do bispo Dom Gonçalo de Moraes. Como sabem, é um transmontano. É natural de... Enfim, e tem ainda hoje um solar muito importante. Sobretudo importante não é pela monumentalidade, é porque tem uma varanda que usa já a coluna torça. Não é? E ele, no seu testamento, eu creio que ele morre em 18, creio eu, no seu testamento deixa de facto essa casa, que ao fim e ao cabo é um vínculo de moradia. Eu socorro-me do catálogo dos bispos de Dom Rodrigo da Cunha, e eu acho que não ocupa muito tempo se ler isto, porque mostra, como nós sabemos pouco, o retábulo da Serra do Porto, que era a segunda cidade do país e um dos portos mais pujantes, não é, sob o ponto de vista económico. Acabou-se a obra com suma perfeição e grande custo, porque para a fábrica e traça verde e para a escultura e pintura do retábulo, mandou buscar os mestres e oficiais mais raros que em Portugal havia e de fora do reino. Mandou trazer a estante que está no coro e grades da capela, peças de metal de muito preço. Finalmente, para remate da obra, lhe juntou um púlpito de pedra de jaspe, onde a arte excede ainda a matéria. Rasgou na sé muitas frestas, com que a tornou mais clara e fez nela tantas obras. Isto de rasgar festas é também importante, não é só o retábulo, porque significa que o edifício medieval passou da penumbra para outras quantidades de luz. E a luz é um elemento muito importante da estética barroca. Não é por acaso, e olha, nós vemos muito bem isso em Pombeiro, não é? Na nova Capela Mor, com os efeitos daqueles grandes lumes que foram rasgados para justamente dar uma outra dimensão e pôr em evidência a obra do retábulo que se ia fazer. Agora, o que nós temos aqui é de facto muito desconhecido. Nós nem sabemos quantos são os mestres, nem sequer sabemos como era o retábulo. Isto era, apesar de tudo, uma obra importante. Mas podemos, se calhar, socorrer-nos, adiantando-nos de outros contratos, de outras obras realizadas no Porto, que nos podem dar, ainda que tenue, dão-nos algumas indicações sobre a configuração do retábulo. E está, no caso, o retábulo para os loios, não é? Provavelmente da autoria de António Coelho. Estamos em 1611 e o que é que nós temos aqui? Temos aqui uma teoria arquitetónica. As primeiras colunas de 10 palmos, as segundas de 8 e as terceiras de 7. Quer dizer, a estrutura das colunas vai diminuindo de altura. Isto acentua o efeito de verticalidade. E depois define a ordem coríntias e compósitas. E depois a presença de nichos, já nos retábulos, um para Nossa Senhora, outro para São João, determina o tamanho das figuras, de 8 palmos, os atributos, o cálice de São João, a Nossa Senhora com um menino ao colo, isto é importante, vestidos da mesma roupa de madeira. Nós podíamos aqui considerar, eu posso ainda fazer, tenho ali uma cópia do texto sobre as imagens, não é? Que é um texto dos mais importantes naquilo que nos respeita, e que é o resultado daquela célula, 25ª sessão do Concílio de 1563, sobre justamente as imagens. E, de facto, o que nós vamos ver é que depois, nos diversos concílios provinciais, os próprios bispos vão teorizando e vão determinando normas sobre as imagens. Imagens que muitas vezes eram de vestir e que passam a mandar ser enterradas. Ou muitas vezes são imagens de pessoas profanas, não é? E que fazem questão de vestir com elas as imagens que estão nos altares. E para isso, essas práticas começam a ser proibidas, e então, para que não haja qualquer ambiguidade,
diz-se, bom, os vestidos da mesma roupa de madeira. O escultor que vista as imagens, não é? Para que não se haja necessidade de lhe pôr vestidos ou cabelos postiços. Colunas labradas de talha, redondas, portanto já colunas que não estão adoçadas, imagino eu, e depois há aqui esta parte que é importante. Arquitravos, caixilhos, painéis labrados de talha, como os do retábulo da Sé. E que o retábulo do altar colateral será da maneira e feitio dos Vilar de Frades, que é também trabalha o escultor António. Portanto, quer dizer, o retábulo da Sé como modelo de alguns retábulos que se vão fazendo na cidade. E, portanto, é justamente também o retábulo da igreja de São Lourenço, do entalhador Manuel Nunes. Era um retábulo de 3 andares, dá também o número de colunas, mas aquilo que nos interessa, sobretudo, é isto. Claro, pedindo desculpa ao Sr. Professor Fausto, que ele gostava que o retábulo de São Lourenço tivesse um ênfase certamente maior, mas aquilo que aqui nos interessa é isto, e que o banco será de figuras de meio relevo, como o da Sé, figuras em relevo, como vimos em Miranda. Agora, esse trabalho de escultura pode ser com mais ou com menor profundidade. E depois, aqui no corpo que há de acompanhar o sacrário, ainda fala de figuras de meio relevo, mas com esta característica, bem relevadas para fora. Quer dizer, já não podemos falar aqui de baixo relevo. O que temos aqui é quase alto relevo, como o trabalho que vimos na Sé de Miranda. Isto será influência espanhola? Provavelmente. Há um período, será uma tendência europeia ou uma tendência peninsular? Será uma tendência que decorre daquele trabalho hispano-flamengo, se quisermos, não é? Porque há muitos mestres flamengos a trabalhar em Portugal, mas muitos mais em Espanha. Quer dizer, mas esta tendência manifesta-se. Será também uma tendência só do Porto? Provavelmente não, mas deixem-me aqui, por exemplo, deixar aqui só algumas notas de um texto de Eugênio da Cunha e Freitas sobre as capelas de São Domingos, aqui do Porto, e que falando, por exemplo, no retábulo da Senhora das Dores, em 1639, também diz que é de talha. Ele está-se a servir de uma descrição coetânea, é de talha e de escultura admirável e primorosa, cujos claros, estou a citar, ocupam vários mistérios de Nossa Senhora de meio relevo. Portanto, o trabalho, digamos, de imaginária, a mão do imaginário, a substituir lentamente a mão do pintor. Claro que nós hoje é preciso que se considere, se estes também desapareceram, o que praticamente existe hoje no Porto é o trabalho o retábulo de Nossa Senhora de Agosto, o capela dos Alfaiates, não é? Uma obra da parte final do século XVI, muitas outras, em que a pintura predominava, certamente desapareceram. Há, por exemplo, aqui ainda uma outra, há várias, mas há aqui também uma referência a uma imagem flamenga do Senhor Jesus que veio da Flandres e veio em 1438 com a procissão do barco para a igreja. Cresce a confraria, que era a Senhora do Rosário e do Senhor Jesus, e às tantas tiveram que separar, o que significa que passaram a ter altares e retábulos diferenciados, não é? E mais uma vez se fala também neste trabalho
de relevo. Falam também, num outro, no campo da imaginária, por exemplo, da existência da árvore de Sé na altura, com os 12 reis, também na capela de São Domingos. No Porto está instalado este gosto, quer por parte da hierarquia eclesiástica, quer por parte dos fiéis que se agrupavam em confrarias. Voltamos aqui para o retábulo da Sé. E é um texto do professor Flávio Gonçalves. Não nos interessa aqui a autoria das pinturas, mas aquilo que nos interessa é que este texto e a investigação do professor Flávio Gonçalves dá nota que o retábulo da Sé, além daquela obra de meio relevo, como já vimos na Igreja de São Lourenço, ou melhor, na exigência que se fazia para o retábulo de São Lourenço e dos loios que fizessem relevos como na Sé, também nos fala na existência de pinturas. E pelo menos 8 pinturas que este italiano Pacchini acabou por retocar e até modificar. O que nos permite, se juntarmos o retábulo, a parte que ocupava o sacrário, significa que temos 3 andares, pelo menos com 3 e 3, 6, embaixo provavelmente 2 e o sacrário, e depois a perdela, relevos, além da respectiva moldura. E devia andar neste figurino o trabalho e a configuração do retábulo-mor da Sé do Porto. No mesmo espaço da nova Capela-Mor há também um coro. E é aqui que se situa esta indicação de 1685, quando Nunes de Oliveira, o pintor, vai fazer uma intervenção para melhorar, alindar as cadeiras do coro. Painéis são estufados, não é? Conforme as figuras o pedirem, de acordo com a natureza da história, e depois os tecidos brocados, bordados, panos chineses, nuvens, árvores, não é? Tudo com as tintas mais subidas e finas. A pintura, a estufagem, como nós dizemos nesta altura, fazia-se geralmente sobre ouro, quer dizer, as peças primeiro eram douradas e depois eram pintadas e, com técnicas precisas, a cor era aberta sobre o ouro. Nós usávamos as nossas oficinas ouro subido, quer dizer, ouro de quilates entre 20 e 24. Portanto, ouro de grande qualidade. E isto interessa, sobretudo, para vermos algumas técnicas usadas nas imagens, para vermos também o rigor no trabalho que algumas das nossas oficinas e os artistas colocavam. Evidentemente que também devíamos fazer, pelo menos, dar notícia, não é, do rigor que as associações corporativas punham no controlo e na fiscalização das produções. O que nós temos neste slide são justamente os paldares que deviam ter feito parte do coro da Sé do Porto e que estão hoje na capela de São Vicente Ferreira, onde há também um carneiro mandado fazer por Dom Gonçalo de Moraes e onde foram sepultados todas as ossadas dos prelados que o antecederam. Este ao lado temos o retábulo, este ao lado do Evangelho, relativamente ao retábulo, e temos depois uma outra série de espaldares do lado da Epístola. Começa com o Pentecostes, a ceia, e há depois um painel que lhe corresponde. O que nós aqui temos é o Novo Testamento
versus Antigo Testamento. Rapidamente, para vermos também a qualidade da pintura e da estufagem das obras, embora muitas vezes o que temos aqui também é uma grande ingenuidade, mas nessa ingenuidade, se prestarmos atenção a algumas destas árvores e se conhecermos algumas das estampas, nomeadamente flamengas, que vão circulando, quer em livros de gravuras, quer isoladamente, percebemos que há aqui, de facto, alguma informação. E agora percebemos bem as exigências que se faziam sobre as cores, sobre o ouro. Rapidamente, por exemplo, a última ceia, não é? Que ainda tem uma disposição que não é muito frequente, mas além das imagens e dos cabelos, do mobiliário, alguns dos quais ainda existem, como estes na Sé do Porto, não é? Interessa-nos também dar a esta construção fundeira, porque o que temos ali é o resultado de alguém que quer copiar uma estampa, provavelmente de um livro de cera, e que serve para uma arquitetura, mas serve também para a estrutura de um retábulo. O mesmo sistema, a arquitetura está presente, como vemos aqui, claro, às vezes também com alguma ingenuidade, mas também há pretensões. Quem fez estas obras, não conhecemos os autores, mas tinha acesso e teve conhecimento de algumas estampas da tratadística que circulava. Há algum cuidado, nomeadamente nos tecidos, nas tapeçarias. Isto permite-nos passar e responder àquela pergunta que foi há pouco formulada. Será este gosto apenas uma expressão das oficinas e dos artistas do Porto? Já vimos que aqui tinha raízes, era fundo este gosto. Mas o que agora aqui temos é uma obra da Sé Nova, um retábulo que está na Sé Nova de Coimbra, de cerca de 1660, e em que os mesmos princípios, independentemente da decoração de frisos e dos fustes de coluna, refiro-me só aos painéis em relevo, acabam por ser também evidentes. Portanto, há um gosto que ultrapassa a área da Diocese do Porto, embora fique por demonstrar se ele vai muito a sul do Mondego. Não é? Porque é uma questão também que podemos falar. Uma outra obra, também maneirista, do século XVII, sobre a qual eu pelo menos não consegui averiguar nada. É uma obra de um antigo mosteiro de freiras beneditinas, em Vairão, de uma capela de São João Batista. A estrutura é claramente maneirista. Temos aqui, por exemplo, nestas colunas, como veem, têm ultra rácio, não é? Isto tem já muito menos palmos relativamente a este registro. Ensaiam já o movimento em espiral, que é um movimento importante. Já vamos falar disso. E o que temos são painéis, mais uma vez, em relevo. Praticamente, o que eu estou a mostrar, já deste Porto Alegre, que a pintura, o painel de pintura, tendeu a desaparecer. Este é um outro elemento ao qual também quero dar importância. É o frontal do altar da mesma capela. Nós, se prestarmos atenção, muitas vezes olhamos só para os retábulos e não olhamos para os frontais. Porque mesmo há frontais que não tendo este trabalho narrativo, tendo só uma decoração, muitas vezes floral, não é?
ou vegetalista, é um trabalho de grande delicadeza e um trabalho muito fino. Basta vermos alguns frontais, por exemplo, da igreja de São João, ali na Foz, não é? Que tem como referência os panos e tecidos de utilização, pelo menos em algumas alturas, visto que alguns têm que ser panos ricos. Mas há também aqui outras figuras, se calhar um pouco mais tarde, Miguel Coelho, um escultor de Barcelense que trabalha em São Lourenço no retábulo, não me estou agora a lembrar, daquelas 9 irmãs que têm aquele santuário ali ao pé de Santa Quitéria. A mim só me estava a ocorrer Eufémia, mas eu sabia que não era Eufémia. Obrigado. E que, por exemplo, é o autor do frontal da matriz de Ponte de Lima. E que fez também o frontal da Misericórdia de Ponte de Lima, sendo que no contrato da Misericórdia de Ponte de Lima se diz expressamente: o frontal do altar há de ser como o da Misericórdia de Braga. Não é? E para não falar do frontal da Misericórdia da Sé de Braga, que é também uma obra notabilíssima. E temos, portanto, mais um trabalho em relevo dos nossos imaginários, enfim, e o trabalho de policromia e estufagem do autor. No campo da imaginária, nós temos a tendência a olhar para as imagens e a considerar tudo obra de madeira. E eu queria também dar aqui notícia da importância, porque nós às vezes não temos esta capacidade. Não é? Quer dizer, uma pessoa que não é conhecida num sítio, quando começa numa igreja a olhar para as imagens, já está toda a gente a pensar, está para roubar. Não é? É assim. É assim. Em regra é assim, e nós muitas vezes, só com uma observação, e muitas vezes uma observação com alguma distância, não temos capacidade de tirar conclusões relativamente ao material da imagem. Bom, isto para dizer que esta imagem não é de madeira. Trata-se de uma imagem de barro. Não é única. Não é única. E isto levar-nos-ia também à importância dos artistas barristas, dos imaginários que trabalham em barro. Há muitas imagens de barro. São Bento, por exemplo. A Nossa Senhora de Agosto também tem lá uma imagem de barro. Se ultrapassarmos o rio do outro lado da ponte, no interior há lá belíssimas imagens de barro. Claro que algumas são depois policromadas. E a policromia das imagens segue, sendo de barro, segue os procedimentos que o artista iria seguir se fosse de outra matéria, até mesmo pedra. Este gosto e a importância da Escola do Porto, porque é uma escola que se vem afirmando e que ultrapassa as fronteiras da Diocese, leva-nos para Coimbra, para Santa Clara a Nova, onde eu pus em bold António Gomes e Domingos Nunes, porque são, de facto, os autores, mas o que eu quero também acentuar é a importância das parcerias de artistas e de oficinas que se estabelecem aqui no Porto. Nós, às vezes, pensamos que uma obra é só feita por um artista. Estamos a partir das concepções construídas no nosso tempo, de um forte individualismo. Não é? Ora, o que nós temos aqui é um forte sentido oficinal. E numa oficina trabalham várias pessoas e cada uma delas tem que dar o seu contributo. Ora, isto significa que a maioria das vezes uma obra, mesmo quando é atribuída a um artista, tem trabalho dos seus colegas de oficina. E aqui está uma importante parceria com dois escultores, dois imaginários, dois escultores, dois entalhadores, porque nesta arte cruzam-se muito o exercício das profissões e nem sempre é fácil determinar
bom, é arquiteto, é escultor, é entalhador, é ensamblador. Eles muitas vezes são isso tudo. Este altar-mor, onde está Santa Isabel e a Nossa Senhora de Fátima, que é uma imagem de Teixeira Lopes. Pai, é um retábulo de estilo nacional, já vamos falar do estilo nacional, e é do entalhador do Porto, dos mais importantes, Domingos Lopes, que nesta altura está também a trabalhar na Zurara e nas Freiras de Santa Clara, em Vila do Conde. Este Domingos Lopes, na documentação aparece como capitão, provavelmente capitão por ordenanças, imagino eu, como arquiteto, como escultor, como entalhador, como ensamblador. É a mesma pessoa. E ele é um grande empreiteiro. Ele regula aqui a obra, há entalhadores de Coimbra a trabalhar aqui e eles vão se deslocar para a Vila do Conde. Portanto, quer dizer, a mesma figura pode ter interesses em várias partes, é como hoje. E estas parcerias, os procedimentos não diferem muito do nosso tempo. Significava que são duas oficinas, dois mestres com os seus oficiais e os seus cabedais, não é? Que se associam para ter mais capacidade de arrematar uma obra. Exige mais dinheiro. Nós estamos perante obras que trabalham com ouro e, portanto, exigem grandes quantidades de dinheiro. Mas ainda há outra coisa. Os contratos muitas vezes são notariais e estabelecem prazos. E também dizem que, ultrapassado o prazo, os mestres responsáveis começam a sofrer penalizações por cada dia. Ora bom, associando as oficinas, é mais gente a trabalhar e, portanto, isso significa a possibilidade de cumprir os prazos. E depois ainda há outro esquema, que é o esquema de associações para poderem contratar as obras. Não é? Que era aquele que, durante o século XV, durante o século XVI, por exemplo, mesmo quando Castilho desce, não é, pelo país e os seus companheiros, era a maneira de conseguirem ficar com as arrematações, não é? Porque também era preciso usar de alguns artifícios. As coisas, esta gente não eram santos, não é? Nós muitas vezes conhecemos os nomes e as obras, temos às vezes tendência para santificar, não. Muitos dos contratos destes artistas são assinados com eles na prisão, não é? Por várias razões. Muitas vezes é porque não cumpriram os contratos de acordo com as cláusulas estipuladas. Nesta grande igreja, esta parceria contrata 11 retábulos, sendo riscos de Mateus do Couto. Os retábulos são estes, 11, portanto, da nave e dois colaterais. Um dedicado a São João Evangelista e outro a São João Batista, sendo que um deles, diz-se no contrato, já o retábulo, o painel, já não era feito porque era recuperado de um painel que estava em Santa Clara aberto. Mas, em todo o caso, eles deviam adaptá-lo à estrutura e conjugá-lo para que não houvesse diferença relativamente aos outros retábulos. A própria estrutura, nós estamos aqui no estilo nacional já, praticamente desaparece. Temos colunas, temos um ático, perante, de facto, o impacto que estes painéis causam. Santa Clara, portanto, o que temos aqui é uma temática essencialmente franciscana. Este é um Santo António. Nós temos já aqui as colunas com a tal teoria decorativa de pássaros, não é? De farras de uva, símbolos eucarísticos. Queria também chamar a atenção na zona central para o gesto afetado, quer dizer, para as soluções que os nossos artistas têm e encontram neste tipo de representação, para dar profundidade ao quadro. Quer dizer, a perspectiva do próprio volume do altar e depois o movimento do santo e, sobretudo, a importância desta linha curva que forma o joelho e a coxa. Neste São Francisco recebendo os estigmas, praticamente
é a mesma solução. Mas se olharmos para este pormenor ali, nós vemos que esta mão não está a segurar nada. Não é? E, portanto, percebemos as dificuldades dos nossos artistas no domínio da anatomia. E, ao mesmo tempo, o que temos aqui é a prova das formas como o ensino se fazia. Não vou mostrar a totalidade dos painéis, mas gostava de deixar aqui uma questão. Porque nós sabemos que muitas vezes temos contratos de obras, mas depois acabamos por perceber que aquela obra não se realizou, mas temos um contrato, não é? E se não percebermos que a obra, se não houver outros elementos a dizermos que a obra não se realizou, nós somos levados a dizer A e B a realizar uma obra que está aqui o documento, não é? E, portanto, nós temos que ter aqui também alguma postura crítica relativamente a isto. Bom, o que eu quero dizer é isto. Frei Cipriano da Cruz, um importante artista beneditino, está nesta altura na casa de Coimbra. Há artistas do Porto também a trabalhar na igreja de Coimbra. Não poderia Frei Cipriano da Cruz ter dado uma mão a estes artistas do Porto? Não é? É uma interrogação, eu não tenho elementos para dizer que sim, mas eu acho que nós devíamos, sem estar a querer forçar a nota, mas acho que devíamos, às vezes, considerar também estes aspectos. O estilo nacional, digamos, 1675 até 1725, é um período de grande força do estilo nacional, tem aqui uma das suas estruturas maiores do mundo português. Não é? Do mundo português, não digo de Portugal. Não é? Porque eu devia, por exemplo, também considerar e dar uma palavra. Acho que também é justo, por exemplo, um homem que se chama chamou Frei Domingos da Conceição, que era natural de Matosinhos e que com 21 anos está a trabalhar na Casa Beneditina do Rio de Janeiro, responsabilizando-se pelo altar-mor, pelo arco-cruzeiro. Aliás, na Igreja de São Bento do Rio, as imagens de São Bento e de Santa Escolástica ainda são da autoria de Frei Domingos da Conceição. Não é? Do mundo português. Por isso é que Tibães tem a importância que tem, não é? Porque quando se realizavam os estados, todas as casas beneditinas se reuniam de 3 em 3 anos em Tibães. E esta é, de facto, uma grande estrutura. É uma estrutura que nós podíamos dizer que tipifica, na sua monumentalidade, na sua grandiosidade, o estilo nacional e que, ao mesmo tempo, condensa também algumas características das manifestações do estilo nacional no Porto, que é justamente uma predela elevada e todo este plano que sustenta o trono. O trono é um elemento sempre presente a partir da afirmação do estilo nacional. Há, de resto, não é por estar aqui, um texto notável do professor Fausto Sanches Martins, que foi apresentado no primeiro congresso do Barroco, justamente sobre o trono e sobre a sua simbologia, que eu considero um texto instaurador. Toda esta estrutura, que pode ter formas diversificadas, mas que é sempre uma estrutura piramidal e em degraus, destinada à exposição do Santíssimo, é um elemento sempre presente no retábulo português a partir desta altura. E está no retábulo de estilo nacional, está no retábulo de estilo joanino e, inclusivamente, como podemos ver aqui, por exemplo, no Carmo, está presente nos retábulos em que a estética do Rocaille é já manifesta. Esta é uma afirmação da nossa identidade e é um elemento, se quisermos, de nacionalismo. Nós usamos também a talha numa perspectiva nacionalista, depois de 1640, não é? Por várias razões.
Nós tínhamos, nas manifestações artísticas, em muitos aspectos, necessidade de nos distinguirmos, procurar uma via distinta de Espanha, mas também, quer dizer, são as circunstâncias em que ocorre a restauração, em que depois de 1640 nós imediatamente tivemos que ter preocupações na defesa do país. E isto foi um esforço enormíssimo. Defesa marítima e defesa fronteiriça. Não é? Todos estes fortes são construídos a partir dessa altura. E isto exigiu um esforço enorme. Portanto, deixa de haver o próprio clero dá um contributo. Dá um contributo para esse esforço. Significa que deixa de haver dinheiro para a encomenda. E a solução que o nosso país encontra é a dinamização dos interiores através da azulejaria e através, justamente, da arte ou da conjugação das duas disciplinas. E, de facto, por isso é que estas, tanto a azulejaria, mas sobretudo a arte da talha, no campo artístico, são as manifestações mais valorosas e que definem a própria identidade nacional, justamente porque não se limitam a uma região ou ao país, à metrópole, mas têm uma dimensão ultramarina, como todos sabem. Portanto, esta é a configuração típica e que praticamente vale para todo o país. Não é? Uma estrutura arquitetónica, há quem queira ver aqui a sua gênese nos portais românicos, enfim, as colunas que depois de onde partem e onde assentam as arquivoltas, os meninos, as parras, as uvas, símbolos eucarísticos, como já foi dito, e nós na própria coluna vamos vendo que são colunas já espiraladas, embora muitas vezes tenhamos dificuldade em ver o movimento serpentinado, que é uma novidade no nosso país a partir de 1671. Não estamos assim tão longe. Nós estamos aqui com a Igreja Nova de São Bento e estamos no princípio do século. E 1671 porquê? Porque a igreja da comunidade italiana em Lisboa sofre um incêndio. A comunidade italiana vai reconstruir esse templo, mas manda vir as colunas de outras obras de arte de Génova, da Itália. E então assentam na Capela Mor umas colunas torças, uma pedra verde. Sabemos que o fusto não era decoração, mas causa grande impacto, grande efeito junto dos artistas. Claro, alguns historiadores também argumentam com um desenho que é conhecido, que o Guarini oferece ao padre Ardisone. Mas o que nós também não temos provas é que essa igreja, que alguns pretendem que tenha sido construída em 3 vezes, essencialmente de madeira, e que desaparece depois no terremoto, tenha alguma vez incorporado elementos de sustentação espiralados como o desenho contempla. Mas depois dessa obra, 1768, já São Nicolau, o retábulo antigo de São Nicolau, porque entretanto ardeu aqui no Porto, incorporava também já colunas torças. Esta coluna chamamos, como sabem, pseudo-salomónica, não é? Ou proto-barroca. É? Agora, o que nós vemos na própria evolução desta coluna, às vezes só por observação, porque há casos em que a coluna é espiralada, mas o terço ainda tem uma outra decoração, às vezes flamenga. A decoração flamenga, os elementos flamencos são muito fortes, e aqui no Porto basta ver a frontaria da igreja de São Lourenço, não é? E as influências da característica. Mas depois há um trabalho progressivo. Primeiro aparece só convites que se vão enrolando, umas parras ainda muito grosseiras, sem grande volume, e progressivamente os próprios meninos vão
vão aparecendo em poses variadas, com movimentos muito de grande dinamismo, e a própria coluna é trabalhada em profundidade. Isto significa que o estilo nacional também está a fazer a sua evolução no sentido arquitetural, se quiser. Aqui no Porto, é um retábulo que todos conhecem, e esta fotografia foi tirada porque não deixam fotografar. De maneira que, às vezes, temos que nos socorrer, temos que ser habilidosos, não é? É uma coisa que não faz mal nenhum tirar uma fotografia. Independentemente do trabalho desta imaginária, que é muito repetitiva, parte dela pode vir já do século XVII. O que me interessa aqui embora haja aqui o Manuel Carneiro Adão, que é uma figura importante da imaginária no Porto, o que interessa aqui é considerar, por exemplo, estes elementos da estrutura retabular que são muito próximos do retábulo da Capela de São Vicente na Sé do Porto. E o que temos aqui é estilo nacional, só que é uma manifestação característica do Porto, ou seja, fustes estriados verticalmente e depois uma decoração com algum requinte. Dá-me a ideia que está um pouco desfocada, mas em que aparecem fitas, em que aparecem laços, meninos, frutos. E esta é uma característica do retábulo também do Porto. Um retábulo que conserva algumas características do maneirismo, como seja a sua estrutura em andares, e vai quase até meados do século XVIII este tipo de configuração. O estilo nacional e os quadros relevados também têm aqui uma outra grande manifestação no coro alto da igreja de São Bento, com Marceliano de Araújo e, evidentemente, Gabriela Rodrigues Alves. Enfim, nem todos se referem à vida de episódios da vida de São Bento, porque há casos em que trata outras figuras da ordem. Mas todo o programa decorativo, como vemos, é no sentido de até dificulta a leitura, porque o apelo da decoração é tão forte que é perturbador ao mesmo tempo, e existe de nós um esforço quase muito concentrado por cada unidade. Aqui vemos melhor, mas quer dizer, os meninos em diversas poses, muitas vezes estão também nas colunas, os elementos decorativos, não é? Folhas de acanto com grande frequência estão também nos fustos das colunas. O motivo de folhas de acanto, digamos que é permanente, vai-se refinando. Eu posso ter a impressão que, num dado momento, a influência romana, que se manifesta aqui no Porto depois da obra da Sé, que pode ter a ver também com a decoração de arapaches, não é? Porque são acantos, enfim, de grande movimentação, mas ao mesmo tempo são muito esbeltos, é um trabalho de grande elegância. Um dos painéis que eu acho mais notáveis aqui do Porto, dentro deste tipo de trabalho, é um painel do retábulo de Nossa Senhora da Graça de São João da Foz, que é o maior repositório do Porto de retábulos de estilo nacional, sendo certo que é, ao mesmo tempo, estou-me a referir ao retábulo de estilo nacional, não ao altar-mor, sendo certo que, ao mesmo tempo, quer dizer, as alterações que são visíveis dificultam o entendimento da forma como alguns retábulos se organizaram, para além de não haver também muita informação de que nos possamos socorrer. Mas o que aqui vemos é, de facto, quer dizer, uma estrutura, uma cena de rua,
mulheres que parecem mulheres fidalgas, com vestidos ricos. Enfim, o que temos aqui é o nascimento dos gêmeos, não é? São Bento e Santa Escolástica. E depois, quer dizer, este figurino que também já surpreendemos de alguma maneira na Capela de São Vicente e que temos agora aqui novamente no retábulo do Bom Jesus das Bolsas, em Matosinhos, que é um retábulo e uma capela-mor toda dourada. O conceito de Dom Jória está aqui bem patente, enfim, com figuras importantes. O Luís Pereira da Costa, o Ambrósio Coelho, um contrato de 1726 e depois com um trespasse no que respeita à imaginária. Estas figuras são do retábulo antigo e, portanto, isto ainda se associa à encomenda. Isto era uma igreja tutelada, como sabe, pela Universidade de Coimbra. Agora, o que eu quero aqui salientar é também aquilo que disse no princípio. Alguma relação entre o barroco e o gótico, não é? E vemos aqui, por exemplo, estas arquivoltas que já nos parece, já há aqui alguma similitude com alguns dos portais manuelinos, não é? Claro que o esquema decorativo é relativamente diferente, mas isto já traduz, até a própria data indica, a passagem, quer dizer, aquele formulário que nós vimos agora em São Bento, esse formulário está completamente alterado. Por exemplo, as arquivoltas de um único centro agora dão lugar a arquivoltas de vários centros. Não é? São arcos polilobados. E isto significa que o estilo nacional, quando isto acontece, invariavelmente, o retábulo de estilo nacional está a chegar, está a esgotar as suas próprias soluções em que assentou e que está num momento de passagem a outros formulários. Mais uma vez aqui, quero sublinhar este aspecto. Manuel Carneiro Adão, que não entra, face ao contrato, ele não é autor deste trabalho, mas entra, no entanto, como fiador de Ambrósio Coelho. E o contrato exige expressamente a mão de Ambrósio Coelho para o trabalho de imaginária nesta obra. Portanto, aqui vemos, não devemos, porque o fiador corre riscos. Qualquer obra, seja de pedreria, seja de talha, exige sempre, o contrato exige um fiador. E o fiador corre riscos, porque ele é o responsável no caso do autor material, não cumprir as cláusulas. E muitas vezes o fiador é um sócio não declarado. E, portanto, acho que Manuel Carneiro Adão, a possibilidade da mão de Manuel Carneiro Adão estar aqui também nestes quadros da Paixão não deve ser descartado. Quadros da Paixão, como se diz no contrato. 8 passos, creio eu, que portanto, quer dizer, hoje são 15, 14 ou 15 hoje, não é? 20. São 20? Não, passos da Paixão. Entrou agora a ressurreição, não é? Que aqui já se considera numa pintura do tempo. Mas vejam como este conceito também tem evoluído e, portanto, o que aqui se representa é também muito importante para o estudo da iconografia. Porque há aqui um conceito evolutivo. E reparem agora aqui numa coisa. O Manuel Carneiro Adão é uma exigência na árvore de Jacé em São Francisco. Mas quem tutela na Europa Ocidental, normalmente todo o cerimonial da Paixão de Cristo, são os franciscanos. Portanto, não é descabida a hipótese de se poder acrescentar isto em favor do trabalho de Manuel Carneiro Adão nesta obra.
Luís Pereira da Costa é um homem de transição. Ele está aqui a trabalhar em 26, ainda no figurino evoluído do estilo nacional, mas vamos vê-lo agora trabalhar na sede do Porto. Primeiro porque fornece o modelo de cadeira, não é? Para o ensamblador Manuel Marques. E depois porque o vamos ver trabalhar no mosteiro de São João de Tarouca, um modelo muito mais simplificado, em madeiras exóticas, da sede do Porto, que todos conhecem, e depois ainda um outro modelo de 29, quer dizer, o retábulo da sede do Porto está em fase de conclusão, quer dizer, já temos um figurino do Joanino e, claro que temos aqui uma decoração já mais refinada, mas o que me importa aqui também é isto, é que este contrato considera a participação de Luís Pereira da Costa e também de Ambrósio Coelho, que depois sai da sociedade. Quer dizer, num dado momento sai da sociedade, mas como ele sai da sociedade, estes painéis que deviam ser em relevo passam a ser pintados. Porque no contrato inicial, o que se prevê é que, se forem em relevo, eles custam mais 150 mil reais. Não é? Porque, evidentemente, a mão do escultor é uma mão cara. Aqui é Arouca, para dar nota de uma outra sociedade muito importante, Filipe da Silva e António Gomes, é um cadeiral que notável e que ele próprio está datado. Luís Pereira da Costa faz, portanto, esta passagem, porque ele vai já também trabalhar aqui neste retábulo. É um momento importante, é um momento de sede vacante, como sabem, e quando os cônegos não têm bispo, eles também não têm problemas, não é? E aqui aproveitaram, neste longo período de vacância, eles aproveitaram para um empreendimento notável, de grande fogo, que foi renovar praticamente a sede, não só na nave, mas também na Capela Mor. E para isso falam a Ludovico, o homem de Mafra, não é? Que não aceita. Há até um cônego que fica ofendido, que diz, bom, ele agora tem a mania das grandezas e não quer vir ao Porto. E depois o Santos Pacheco Lima e Clodo Laprade. Ambos vão apresentar os seus projetos. Um no final de 27 e outro em 28. Santos Pacheco Lima tem, digamos, a mão quente. Ele está a trabalhar num notável retábulo da Igreja dos Paulistas, em Lisboa. E o Clodo Laprade, que já tinha, desde os últimos anos do século XVII, uma obra de pedra notável em Coimbra, não é? Claro que há ainda alguns enigmas, por exemplo, na Via Latina, aquela obra de escultura que está lá, que tem o busto, parece ser de Dom José, não faz sentido. O que devia estar lá era Dom Pedro II ou Dom João V. Não é? Mas o resto e algumas das figuras do meio dos corpos são característicos da obra de Clodo Laprade. Um homem de Avinhão pode não ser um artista extraordinário, mas que, apesar de tudo, no nosso contexto, é um homem inovador e que faz uma obra das mais notáveis no seu género, se não a mais notável, que é o túmulo do Bispo de Miranda, e que foi reitor da Universidade de Coimbra, o Dom Manuel de Moura Manuel, que está na Capela da Vista Alegre. Portanto, é neste contexto que vamos ter este retábulo. É um retábulo que traz também, quer dizer, as vistas do país dilatam-se. Dom João V tem os olhos sempre postos em Roma, não é? Às vezes pisca para a corte de Luís XIV, como sabemos, não é? Mas Roma permanente. E é daí que vêm também influências notáveis, como é, por exemplo, o livro do padre Andrea Pozzo, um jesuíta que é matemático, é tratadista, mas é também um grande pintor. E isto que aqui temos são, de facto, elementos que nós surpreendemos facilmente aqui, embora aqui esteja decapitado, mas percebemos que o frontão é semelhante àquele, assim como estes elementos,
que aparecem aqui na predela são como aquele frontão. De resto, na Capela Mor da Sé do Porto, em termos arquitetónicos, as construções são praticamente extraídas deste formulário. Eu tenho que ser muito rápido, porque imagino que estou a demorar-me. Uma das inovações é justamente a incorporação destes atletas, que são muito maiores do que eu. Não é? A gente vendo das grades na Capela da Sé fica com uma ideia que são mais pequenos, mas na proximidade são de facto grandes figuras, e que Claude Laprade tinha já utilizado, embora mais belos, muito mais elegantes, na Igreja da Pena em Lisboa, onde, de resto, também tinha trabalhado com Miguel Francisco da Silva, que vai ser o entalhador principal desta obra. Depois, como sabem, num barco inglês, vêm as esculturas que são encomendadas em Laprade, não é? Acondicionadas em palha. Laprade já estava com oficina estabelecida em Lisboa, e que temos aqui São Bernardo, São João Nepomuceno, São Basílio e no outro extremo São Bento. Aparentemente são esculturas, imagens muito mais soltas, com outro movimento, e que não deriva só do gesto, deriva também da forma, da linha do preguiado e da forma como é formulado o volume da imagem. Muito semelhantes a alguns dos atlantes, não da Igreja da Pena, que são mais delicados, mas da igreja dos Paulistas, que é uma igreja que, apesar de tudo, não está documentada a mão do Santos Pacheco. Há alguns que querem que se deva também ao engenheiro mor do reino Manuel de Azevedo Fontes. Miguel Francisco da Silva é entalhador, mas é também arquiteto. A organização do claustro da Sé do Porto deve-se a ele. E é também autor de riscos. Aqui é Santa Clara e é trabalho do Miguel Francisco da Silva, que é um nome cimeiro, a partir de agora, aqui no Porto. Ele morre em 1750 e praticamente está sempre presente, seja através da execução direta de talha, seja através do risco. São João da Foz, São Francisco de Guimarães, Santo Ildefonso, São Pedro de Amarante, seja também em vistorias, como é no retábulo de Viseu, são alguns dos exemplos. Aqui é Santa Clara, para dar uma ideia, quer dizer, da forma como a talha, na sua grandiosidade, mas também em alguns aspectos, roça a fronteira quase do trabalho de ourivesaria, salvando, enfim, a natureza dos materiais. O Porto, apesar de tudo, é uma cidade onde o conservadorismo existe. E esta obra, já de 29, embora possamos ter aqui do 6 uma decoração mais fina, não rompe com aquilo que se vinha fazendo, com a prática anterior ao retábulo da Sé do Porto. E, portanto, aqui este retábulo de Nossa Senhora da Purificação, traçado por um homem que também está ligado à zoologia e que mantém ainda o painel da apresentação do templo, e, enfim, e trabalho de relevo nestas portas que se abriam em determinadas alturas para se poder adorar algumas das relíquias que ali se guardavam. Isto são sempre símbolos marianos. Este é um exemplo. Este é um exemplo da forma como o joanino se repercutiu fora da cidade. E há aqui perto São João de Raio, que é uma igreja que está na margem esquerda do Douro, não é? Ali junto à ponta de como? Castelo Paiva. Sim.
junto à ponte de Entre os Rios, e aqui temos um esquema joanino na sua feição rural, mas em que é perceptível a monumentalidade e alguma da bateria, não é? Dos argumentos decorativos que são usados. Evidentemente que há baldaquinos, o baldaquino e a referência ao Vaticano, a São Pedro do Vaticano, é determinante no estilo joanino. Mas aquilo que eu quero ainda chegar é isto. Nesta igreja, aqui está uma imagem de São Jerónimo, que nós sabemos que foi feita pelo abade António de Sousa e Castro. Não sei quem é este abade, mas deve ser anterior. O que tenho aqui é uma indicação de 1758 das memórias paroquiais e tem a curiosidade de ser mais uma imagem de barro. Não é? E, portanto, quer dizer, para mostrar às vezes a dificuldade que há pela simples observação de classificarmos uma imagem. O que significa que muitas vezes nos altares temos imagens, nem todas são de madeiras. É uma curiosidade, mas que é importante. Já num outro contexto, já quando estamos em cima da viragem do século XVIII, não é? Portanto, já com o processo do rococó em andamento em várias partes do país, temos o São Francisco, o retábulo dos Santos Mártires de Marrocos, em que se mantém a estrutura de andares, não é? Portanto, quer dizer, que é uma estrutura, ao fim e ao cabo, maneirista, embora com um adelgaçamento decorativo, mas mantém-se o esquema e o gosto dos painéis. O que vai acontecer ainda, depois em São Bento, nos retábulos do topo do transepto, não é? Já em 1755, portanto, ou do desterro, não é? Com este quadro da Sagrada Família em fuga, num retábulo que mantém a estrutura, mas que a sua decoração mostra já sinais evidentes da assunção dos valores do rococó à moda do Porto, diga-se, não é? Porque se formos para Braga, onde pontifica André Soares, ou Frei José António Vilaça, não é? e nos mosteiros beneditinos, o rococó dinâmico, mas muito mais protuberante, se assim quisermos. Não é? E depois, a assunção de uma das obras cimeiras do rococó na cidade, no retábulo de Nossa Senhora da Soledade, em que, enfim, quer dizer, não é só o desenho. Há umas grades que são mais possantes, mais fortes, mas igualmente movimentadas, uma das quais está até hoje a servir de frontal na igreja de São Martinho de Cucujães, que são do Manuel da Costa Andrade. Mas o que aqui temos é, mais uma vez, quer dizer, valores assumidos decorativos, mas de uma linguagem já muito internacionalizada, já muito próximo daqueles círculos cortesanos. Porque o rococó, não esqueçamos, é uma arte de interiores, não é? Salão. Claro que aqui tem outra componente, mas é uma das obras mais notáveis do rococó da cidade. E termino com isto, para dar aqui também notícia de um dos entalhadores mais importantes da cidade do Porto, na segunda metade do século XVIII, José Teixeira de Guimarães, também trabalha, por exemplo, em Cucujães, substituindo justamente o Manuel da Costa Andrade, que morre em 56, quando trabalhava no retábulo de São Martinho, e onde trabalhou depois o Frei José de Santo António Vilaça. Os valores do rococó, enfim, há alguns valores de simetria, mas sobretudo a movimentação dos volumes da Igreja do Terço, onde acabaria por ser sepultada. Portanto, este é o seu penúltimo grande trabalho da Igreja do Terço. Acho que se calhar demorei um pouco mais, peço
enfim, desculpe, porque há uma coisa que eu nunca tive, que é a noção de tempo.